O livro do Apocalipse, talvez o mais enigmático, temido e, ao mesmo tempo, fascinante texto de toda a Bíblia. Um verdadeiro mergulho profético naquilo que está por vir. Se você já se pegou imaginando como serão os últimos dias, o juízo final, ou até mesmo o glorioso retorno de Cristo, prepare-se, porque o que está escrito nesse livro não é apenas uma série de visões, é um alerta, uma promessa e um chamado à reflexão profunda sobre a eternidade. Hoje, vamos juntos desvendar as visões proféticas mais impactantes do Apocalipse, aquelas que sacodem a alma e deixam qualquer um de joelhos diante da grandiosidade de Deus. Mas antes de começarmos essa jornada, se você ainda não se inscreveu no canal, já faz isso agora e clica no curtir, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais vidas. Afinal, falar da palavra é urgente, é necessário e é eterno. A primeira visão que precisamos destacar, e que já começa com força total, é a dos temidos 4 cavaleiros do Apocalipse. Essa imagem poderosa se encontra logo no capítulo 6 e traz consigo não só simbolismo, mas também juízos que se abaterão sobre a humanidade. 4 cavaleiros, 4 cavalos, 4 mensagens. O primeiro surge montado em um cavalo branco. Ele tem um arco e recebe uma coroa. Muitos já associaram esse cavaleiro a Cristo, mas o contexto mostra algo diferente. Trata-se da falsa paz, da conquista ilusória, da sedução que antecede o caos. Um engano disfarçado de salvação. Logo em seguida, vem o segundo cavaleiro, agora sobre um cavalo vermelho como sangue, empunhando uma grande espada. Ele tira a paz da terra. Guerra, conflito, sangue derramado entre irmãos. Não se trata apenas de batalhas físicas, mas também espirituais e ideológicas. E isso a gente já começa a ver, não é? O mundo dividido, inflamado, pronto para explodir a qualquer momento. O terceiro cavaleiro vem sobre um cavalo negro. Em sua mão, uma balança. A fome, a escassez, a desigualdade gritante entre os povos. O pão se torna artigo de luxo e a comida vira moeda de desespero. Isso já parece familiar para você? Porque em muitos lugares do mundo, essa realidade já bateu na porta. E quando ela entra, traz sofrimento sem igual. Por fim, o quarto cavaleiro, um ser pálido, quase esverdeado, a própria imagem da morte. E atrás dele, o inferno o acompanha. Ele traz pragas, doenças, colapsos, morte em massa. E ao olhar para tudo isso, é impossível não lembrar do que vivemos em 2020. A pandemia expôs a fragilidade do ser humano, revelou o quanto somos dependentes de Deus, mesmo quando o mundo insiste em ignorá-lo. Mas não para por aí, porque logo à frente vem o anúncio da grande tribulação. Um tempo profetizado não apenas no Apocalipse, mas também nas palavras de Jesus em Mateus 24. Ele disse que esse período será tão terrível, tão sem precedentes, que se os dias não fossem encurtados, ninguém sobreviveria. É nesse momento que os verdadeiros servos serão testados. É nesse caos que a fé será refinada como ouro no fogo. Perseguições, catástrofes, medo, mas também esperança. Porque mesmo nesse vale escuro, o Senhor continua sendo o nosso pastor. Aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro encontrarão refúgio, paz e salvação. O Apocalipse 7 nos dá essa certeza. Os que saíram da grande tribulação estarão diante do trono, servindo ao Senhor dia e noite, sem mais fome, sem mais dor. Aleluia! E é nessa mesma linha que surgem as 7 taças da ira de Deus. Agora, estamos falando do julgamento final, das consequências inevitáveis para uma humanidade rebelde e obstinada. Cada taça representa um ato direto do juízo divino. Feridas, sangue, calor insuportável, trevas, seca e terremoto.
São cenas de proporções épicas que nos fazem lembrar do poder absoluto de Deus. Ele é amor, sim, mas também é justiça. E sua justiça não falha. Porém, até nesse cenário apocalíptico existe uma saída: o arrependimento. Sim, mesmo diante das taças sendo derramadas, o coração contrito ainda encontra misericórdia, porque o nosso Deus é longânimo. Ele espera, Ele chama, Ele dá tempo, mas não por tempo indefinido. É nesse cenário caótico que a figura da marca da besta entra em cena, um dos temas mais debatidos entre os cristãos. Apocalipse 13 fala de um sistema que obrigará todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca. Essa marca não será apenas física ou visível, mas um símbolo de lealdade ao anticristo. E quem a receber perderá a chance da eternidade com Deus. Imagine um mundo onde você não pode comprar pão, nem vender o que plantou, sem se submeter a esse sistema. Um controle total, uma escravidão disfarçada de modernidade. Muitos estudiosos apontam que a tecnologia atual já pavimenta o caminho para esse tipo de domínio. Mas mais importante do que saber como será essa marca é decidir agora a quem você pertence, porque quem já tem o selo do Espírito Santo não se dobra diante da besta. Enquanto o mundo segue cada vez mais indiferente às verdades eternas, o livro do Apocalipse grita como uma trombeta espiritual, nos alertando do que está por vir. E é exatamente nesse som estrondoso que surgem as duas figuras que causam temor e espanto: a besta e o falso profeta. Eles não são meras metáforas ou símbolos vagos. São personagens centrais no drama profético do fim. A besta, segundo o capítulo 13, é um poder político, uma autoridade global que se levanta contra Deus e contra o seu povo. Ela recebe poder e adoração de multidões, mas é uma criatura de engano, alimentada por Satanás. Seu número? 666. Um número que há séculos assombra, intriga e simboliza a imperfeição elevada à máxima potência. 3 vezes 6, o número do homem repetido em oposição à santidade tripla de Deus. E junto dela aparece o falso profeta, um líder religioso que opera sinais, prodígios e maravilhas para legitimar a autoridade da besta. Um mestre da ilusão que, com aparência piedosa, arrasta multidões para o abismo. Isso nos leva a refletir sobre o perigo de uma fé superficial, que se curva diante de milagres, mas ignora a verdade da palavra. Não se trata apenas de reconhecer sinais, mas de discernir o Espírito por trás deles. Essas visões não foram deixadas nas Escrituras para nos causar medo irracional, mas para nos alertar a permanecer firmes, vigilantes, com os olhos fixos no Senhor. O engano será grande, mas maior ainda será o livramento para aqueles que pertencem ao Cordeiro. Apocalipse 19 deixa isso bem claro. Tanto a besta quanto o falso profeta serão vencidos, capturados e lançados vivos no lago de fogo. Sim, Deus é justiça e o mal não triunfará. E então vem o confronto final, a batalha do Armagedon. É aqui que os céus se abrem, literalmente, e o Rei dos Reis aparece montado em um cavalo branco, vestido de glória e verdade. Essa não é uma aparição simbólica. É o próprio Jesus Cristo retornando como juiz e guerreiro, não mais o servo sofredor, mas o soberano invencível. Seu nome é fiel e verdadeiro, e com justiça ele julga e peleja. Ele não vem sozinho. Os exércitos celestiais o seguem, vestidos de linho finíssimo, montados em cavalos brancos, e de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Essa cena nos mostra que o fim do domínio do mal não será uma negociação, será um decreto. Quando o Senhor voltar, não haverá mais espaço para dúvida. O engano será desfeito, a verdade
será estabelecida como um estandarte eterno. E aqueles que zombaram, ignoraram ou perseguiram os justos verão, com seus próprios olhos, a glória do Filho de Deus. O local dessa batalha final é chamado de Armagedon, um nome carregado de peso profético. No hebraico, Har Megiddo, o Monte de Megido, um local real, palco de batalhas históricas, mas que no Apocalipse ganha um sentido cósmico. É o palco do juízo, onde o Cordeiro vence definitivamente a serpente, onde a luz triunfa sobre as trevas. E como se a batalha não fosse suficiente para mostrar o poder de Deus, o Apocalipse ainda nos apresenta a imagem da destruição de Babilônia. Essa não é a Babilônia literal da antiguidade, mas um símbolo da corrupção sistêmica, do pecado institucionalizado, do comércio injusto, da idolatria velada. Babilônia representa tudo aquilo que se opõe a Deus disfarçado de progresso. Uma cidade prostituta, como descreve João, que seduz as nações com sua luxúria, sua opulência, sua falsa glória. Mas o destino dela é certo: queda repentina, julgamento inevitável. Caiu a grande Babilônia. Esse brado ecoa pelos céus em Apocalipse 18. E junto com sua ruína, vem o lamento dos reis, dos mercadores, dos que se beneficiavam de sua riqueza ilícita. Eles choram, mas não por arrependimento. Choram por perderem suas vantagens. Isso nos alerta. O mundo nos oferece conforto, fama, prazer, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso vai cair. E só quem está firmado na rocha permanece. Olhando para essa destruição, somos desafiados a perguntar: será que em algum nível temos flertado com a Babilônia moderna? Será que nosso coração está dividido entre o altar e o mundo? O Apocalipse nos convida ao arrependimento, a deixar de uma vez por todas as vestes manchadas pela corrupção deste século e vestir-nos com as vestes brancas da santidade. E é nesse ritmo que o Espírito Santo continua falando: sai dela, povo meu. Esse é o clamor que ecoa entre as páginas proféticas. Um chamado urgente à separação, à consagração, à fidelidade radical. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para manter um pé no altar e outro nas praças da Babilônia. O tempo é agora. A decisão é urgente. O juízo se aproxima e não será apenas sobre sistemas ou governos. Ele será pessoal. Ele será final. Ele será justo. E diante de tudo isso, chegamos ao ponto mais solene de toda a narrativa profética do Apocalipse: o juízo final. Esse não é apenas um conceito teológico, é a realidade definitiva que aguarda toda a humanidade. Um tribunal celestial onde não haverá apelação, suborno nem adiamento. Um juízo conduzido por Deus, o justo juiz, diante de quem nada fica escondido. João, na sua visão, diz: vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. Essa cena é majestosa e, ao mesmo tempo, assustadora. Os livros serão abertos, cada vida será exposta, cada decisão, cada palavra, cada pensamento, tudo estará ali diante dos olhos do Criador. Mas entre todos esses livros, um se destaca: o livro da vida. É nele que estão escritos os nomes daqueles que foram selados pelo Espírito Santo, lavados pelo sangue do Cordeiro, regenerados pela fé em Jesus Cristo. E somente quem tiver seu nome nesse livro terá acesso à eternidade ao lado de Deus. Os que não forem encontrados ali serão lançados no lago de fogo. A separação entre salvos e perdidos será definitiva. Não haverá meio termo. E aqui, meu irmão, minha irmã, é o momento de reflexão mais sério que alguém pode ter nesta vida. Onde está o seu nome? Em qual livro ele será encontrado? Não se trata de religião, de frequência em igreja, de cargos ou funções.
Trata-se de relacionamento com Jesus. Trata-se de ter sido transformado por Ele, de viver para Ele, de morrer, se necessário, por amor a Ele. Porque o que vem depois do juízo é eterno, é para sempre. Não haverá outra chance, não haverá outro ciclo. A eternidade é definida aqui, agora, com as escolhas que fazemos no presente. Mas glória a Deus, porque a palavra não termina no juízo. Ela continua com uma promessa gloriosa: os novos céus e a nova terra. Ah, que visão maravilhosa! Um novo começo, uma criação redimida. João descreve essa visão no capítulo 21 com palavras que transbordam esperança. Vi um novo céu e uma nova terra, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Essa é a nossa verdadeira casa. Não é esse mundo caído, marcado pela dor e pelo pecado. Nossa pátria está sendo preparada. Uma cidade onde Deus habitará conosco, onde não haverá mais pranto, nem morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Tudo será feito novo. Imagine um lugar onde não há hospitais nem funerais, onde não há violência, corrupção ou traição, onde cada lágrima será enxugada pelo próprio Deus. Isso não é utopia, é promessa. Uma promessa feita por aquele que é fiel e verdadeiro. É isso que nos move, que nos sustenta, que nos dá forças para perseverar, mesmo quando tudo parece escuro. E quem habitará essa nova criação? Aqueles que vencerem. E vencer, no contexto bíblico, não é nunca errar, mas permanecer. É cair e se levantar. É não negociar os princípios do reino. É guardar a fé até o fim. Em Apocalipse 21:7 está escrito: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que promessa poderosa! Ser chamado filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, participante da glória eterna. Mas o texto também é claro sobre quem ficará de fora. Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Deus é amor, mas também é santo. E a Nova Jerusalém não será contaminada pelo pecado. Por isso, agora é o tempo de nos limparmos, de nos arrependermos, de vivermos em santidade. Porque o que está preparado é muito mais do que podemos imaginar. E no centro dessa cidade gloriosa não há templo, porque o próprio Senhor é o seu templo. Não há necessidade de sol ou lua, porque a glória de Deus a ilumina. Os portões nunca se fecham, e os reis da terra trarão para lá sua glória. Lá não entra nada impuro, nada enganoso, nada profano, apenas aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Isso nos leva a mais uma vez refletir. Onde está o nosso coração? Estamos realmente ansiosos pela volta de Cristo? Ou estamos distraídos com as distrações desse mundo? Porque a palavra é clara. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Viver com os olhos na eternidade muda tudo. Muda nossas decisões, nossos relacionamentos, nossos valores. Viver à luz do Apocalipse é viver com propósito, com temor, com fé ardente. A cada capítulo dessa revelação, vemos que o centro de tudo é Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Cordeiro que foi morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos. Ele aparece não como um mártir derrotado, mas como um rei glorioso. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é digno de abrir os selos, de julgar as nações, de reinar com justiça. E a sua vitória é também a nossa, porque fomos comprados por Ele, redimidos pelo seu sangue, selados pelo seu Espírito e chamados para reinar com Ele. Aleluia! E se há uma certeza que ecoa em cada palavra do Apocalipse, é essa: a vitória final é de Cristo.
Não há dúvidas, não há disputas no final. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas ressuscitou, é o vitorioso supremo. Toda a narrativa culmina com seu retorno triunfal, quando ele descerá dos céus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, com seus olhos como chama de fogo e em sua cabeça muitas coroas. Não haverá mais espaço para zombarias, para negação, para dúvidas. O mundo inteiro verá. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Ele é o Senhor. Essa imagem poderosa, descrita em Apocalipse 19, é o desfecho glorioso da história da redenção. Aquele que venceu a morte agora volta para estabelecer o seu reino eterno. Não será mais o tempo da graça, da espera, da pregação. Será o tempo da justiça absoluta, do juízo irrevogável, da separação definitiva entre luz e trevas. Mas para os seus, para os que perseveraram, para os que creram, para os que guardaram a fé, será o começo de uma eternidade de glória indescritível. E o mais maravilhoso é que essa vitória não é apenas dele. Ele a compartilha com seu povo. Sim, ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos com ele. O céu não será um lugar de ociosidade eterna, mas de propósito eterno. Lá serviremos ao Senhor com alegria plena, sem cansaço, sem pecado, sem interrupções. Veremos sua face, e isso, por si só, será suficiente para preencher toda a eternidade de sentido. Agora, se tudo isso é verdade, e é, por que então tantos ainda vivem como se nada disso fosse real? Por que tantos continuam presos às ilusões desse mundo, construindo impérios de areia, correndo atrás de glórias passageiras, se vendendo por migalhas, enquanto a verdadeira herança eterna os aguarda? O Apocalipse é um convite à vigilância. É como o grito do sentinela na torre. A noite está quase findando e o dia logo vai raiar. Desperta, ó tu que dormes. Jesus mesmo nos alertou: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. E mais do que isso, ele advertiu que muitos seriam enganados, que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, e que o amor de muitos se esfriaria. Isso já está acontecendo. O esfriamento espiritual, a indiferença, o relativismo, a banalização do pecado, tudo isso já está diante de nós. É a geração de Laodiceia, morna, apática, indiferente ao sagrado. Mas o Senhor continua batendo a porta, chamando, esperando. A mensagem do Apocalipse é radical. Não há espaço para a neutralidade. Ou somos de Deus ou não somos. Ou estamos na luz ou nas trevas. Ou vivemos em santidade ou andamos em rebelião. O tempo da indecisão acabou. É hora de tomar uma posição, de colocar os pés firmes na rocha, de declarar com a vida: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. E por mais que o Apocalipse fale de juízos, de destruição, de guerras espirituais, ele não é um livro de medo. Ele é, acima de tudo, um livro de esperança. Porque ele nos mostra que Deus está no controle de toda a história, que nada foge ao seu plano, que mesmo nos momentos mais sombrios, ele continua sendo soberano. Ele escreve o fim desde o começo, e no final, ele vence. Essa certeza deve ser o combustível da nossa fé. O mundo pode ruir, os governos podem falhar, as estruturas podem desabar, mas o trono de Deus permanece firme. O Cordeiro está vivo. O leão da tribo de Judá já rugiu, e ele voltará. Não com timidez, não com dúvidas, mas com poder, com majestade, com glória. E quando esse dia chegar, que ele nos encontre preparados, com nossas lamparinas acesas, com vestes limpas, com o coração ardendo de amor por ele. A eternidade está mais próxima do que nunca, e cada respiração que damos pode ser a última antes da trombeta soar.
Não vivamos mais como se fôssemos cidadãos deste mundo. Somos peregrinos, forasteiros, caminhantes rumo à cidade celestial. Não troque a eternidade por prazeres momentâneos. Não venda sua herança por um prato de lentilhas. Há um banquete eterno preparado para os filhos do rei. Há uma coroa esperando por você. Há um nome escrito em pedras preciosas, reservado nos céus. E tudo isso está a um arrependimento de distância. A palavra de Deus é clara. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito está dizendo agora, neste exato momento, é: volta, filho, volta, filha, ainda há tempo. O arrependimento não é vergonha, é livramento. É a porta de entrada para a vida eterna. E hoje, agora, é o dia aceitável. Não endureça o coração. O Apocalipse, mesmo com todos os seus símbolos, juízos e sinais, não foi escrito para confundir, mas para revelar. Ele é, como o próprio nome diz, uma revelação. Revelação de Jesus, do seu plano, do seu reino e também da nossa responsabilidade como servos dele. Não é apenas um livro sobre o fim, é um livro sobre o propósito. Ele não apenas denuncia o juízo, mas aponta para a redenção. E em cada linha, em cada visão, há um convite claro: permaneça firme, persevere, não desista. Porque os dias que virão não serão fáceis. Haverá perseguição, haverá zombaria, haverá provações. Muitos serão tentados a abandonar a fé, a comprometer os princípios, a diluir a verdade para se adaptar ao mundo. Mas os que permanecerem fiéis até o fim, esses herdarão a coroa da vida. E não é uma fidelidade apenas religiosa, é uma fidelidade relacional. É conhecer o Cordeiro, andar com ele, depender dele todos os dias. É viver em obediência, mesmo quando custa caro. É manter os olhos no céu quando tudo à volta desaba. O Apocalipse nos mostra que haverá uma última colheita. Anjos ceifarão a terra. Os selados de Deus serão recolhidos como trigo precioso e os rebeldes serão lançados fora como joio. Essa imagem é forte e ela nos leva a pensar: com qual semente temos nos parecido? Estamos crescendo como trigo, nutrindo-nos da palavra, frutificando em santidade? Ou estamos crescendo no meio do campo, mas vazios, sem raiz, prontos para ser queimados? As escolhas que fazemos agora moldam o nosso destino eterno. Não podemos brincar com a graça. Não podemos menosprezar a misericórdia. Deus está oferecendo salvação hoje, mas chegará o dia em que Ele se levantará do trono e dirá: está feito. E quando esse momento chegar, tudo se definirá. Os selos terão sido abertos, as taças derramadas, a besta julgada, a Babilônia caída, o Cordeiro entronizado e os seus glorificados. É por isso que, mais do que nunca, precisamos ser a voz que clama no deserto. Precisamos ser atalaias, profetas, mensageiros do reino. Não é hora de silenciar, é hora de pregar, de ensinar, de testemunhar. O mundo precisa ouvir que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele voltará, que ainda há tempo, mas esse tempo está se esgotando. A igreja precisa se despertar. Chega de superficialidade, chega de disputas vazias, chega de pregações motivacionais sem cruz. O mundo não precisa de um evangelho diluído, precisa da verdade que liberta. Precisa de homens e mulheres que, mesmo diante do fogo, permaneçam firmes, como Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Precisa de pessoas que, mesmo dentro da cova dos leões, continuem orando com os olhos voltados para Jerusalém. Porque no fim, não serão os que pareceram espirituais que entrarão no reino, mas os que viveram com integridade diante do Rei. E ao olharmos para o Apocalipse com esse entendimento, percebemos que ele não é apenas uma profecia distante, ele é um espelho,
Ele nos mostra quem Deus é, mas também quem somos nós. Ele nos revela o trono celestial, mas também o estado da igreja. Ele exalta a glória de Cristo, mas também confronta a nossa condição. E esse confronto é necessário, porque só quando somos confrontados é que somos transformados. Só quando reconhecemos a nossa miséria é que podemos clamar pela graça. A boa notícia é que essa graça está disponível, ainda hoje, ainda agora. Jesus continua batendo a porta, Ele continua chamando, Ele continua curando. E Ele quer te usar, meu irmão, minha irmã. Você que talvez já se sentiu pequeno demais, falho demais, incapaz demais. Saiba, o Apocalipse mostra que Deus usa os improváveis, que Ele fortalece os fracos, que Ele dá vitória aos que o adoram em espírito e em verdade. A batalha já foi vencida na cruz, mas a guerra espiritual ainda está sendo travada e você faz parte disso. Não negligencie seu chamado, não abandone sua fé, não apague o fogo que um dia ardeu no seu peito. Reacenda hoje, volte ao primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, porque o Senhor não te chamou para viver à margem da história. Ele te chamou para ser sal e luz, para ser coluna da verdade, para ser testemunha viva do poder do Evangelho. E o mundo está assistindo. Seus filhos estão te observando, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho. Eles querem saber se isso tudo é real. Eles querem ver se a Bíblia é mais do que palavras bonitas. E é aí que entra a sua vida, porque o maior sermão que alguém pode pregar é o testemunho que carrega no dia a dia. Não desperdice isso. Você foi escolhido, você foi separado, você foi selado. E assim, ao chegar ao final desta revelação divina, somos tomados por um sentimento profundo de reverência, temor, mas também de esperança. Porque o Apocalipse, mesmo sendo o livro que anuncia os juízos finais, é também o livro que mais proclama a fidelidade de Deus à sua promessa. Ele não nos deixa no escuro, Ele não nos lança à destruição sem antes nos entregar a chave da salvação. Tudo está ali, escrito, revelado, explicado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento. E esse arrependimento não é apenas o início da jornada, é o caminho inteiro. É a atitude diária de quem reconhece que não vive por si mesmo, mas pela graça do Cordeiro. Jesus não apenas venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás. E agora convida você a vencer com Ele, não por suas forças, não pelo seu mérito, mas pela fé, pela rendição total, pela confiança absoluta em sua palavra. A mensagem do Apocalipse é clara. Não há mais tempo para indecisão. Ou você pertence ao reino, ou ao sistema caído deste mundo. Ou você serve ao Cordeiro, ou segue a besta. E não, isso não é exagero. Essa é a realidade espiritual que já se desenha diante dos nossos olhos. O mundo não caminha para uma evolução utópica de paz e progresso. Ele caminha para um confronto definitivo entre o bem e o mal. E o que vai garantir sua vitória nesse dia não será sua teologia, sua frequência nos cultos, nem sua moralidade. Será o sangue do Cordeiro que cobre, purifica, redime e salva. E que coisa gloriosa é saber que esse sangue ainda está disponível, que a porta ainda está aberta, que o convite ainda ecoa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mesmo Jesus, que aparecerá como juiz no fim dos tempos, hoje se apresenta como Salvador. Hoje Ele está com os braços estendidos. Hoje Ele chora por cada alma que ainda insiste em viver longe dele. Hoje Ele chama. Hoje Ele espera. Mas amanhã pode ser tarde demais. A trombeta pode soar. Os céus
podem se abrir, o Cordeiro pode aparecer em glória, e então a graça será substituída pelo julgamento. Por isso, não endureça o seu coração, não adie o seu compromisso, não brinque com aquilo que é eterno. Sua alma vale mais do que o mundo inteiro, e o céu está pronto para se alegrar com a sua decisão. Se essa mensagem tocou seu coração, se o Espírito Santo te confrontou com a verdade, então não ignore. Responda, ore, confesse, arrependa-se, reconcilie-se com Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Ele é longânimo, Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ele não quer que você apenas saiba sobre o Apocalipse. Ele quer que você esteja preparado para vivê-lo. E mais importante, para vencê-lo com Ele. A vida cristã não é um passeio, é uma batalha. Mas não uma batalha sem direção. É uma luta com vitória garantida. O leão da tribo de Judá já rugiu, ele já venceu. E ele está voltando. Por isso, viva como quem crê nessa promessa. Pregue como quem espera esse retorno. Ame como quem sabe que o tempo é curto. Perdoe como quem entende que o juízo vem. Sirva como quem foi redimido. E brilhe. Brilhe como uma luz que ninguém pode apagar, em meio a um mundo que já está envolto em trevas. Aos que perseverarem até o fim, está prometida a coroa da vida. Aos que não negarem o nome de Cristo, será dado o direito de se assentarem com Ele no trono. Aos que vencerem, será revelado o novo nome. Será dada a pedra branca. Será entregue a herança eterna. Não é ficção, é real. E está mais próximo do que nunca. E assim como João encerra o livro do Apocalipse, eu também quero terminar essa jornada com as mesmas palavras proféticas e poderosas. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a oração diária dos que esperam, dos que não se conformam com este século, dos que estão cansados da dor, da maldade, da injustiça, dos que aguardam ansiosamente o dia em que Deus enxugará toda lágrima, em que a morte já não existirá e em que o Cordeiro estará entronizado para sempre. Se essa palavra te moveu, compartilhe. Deixe que ela toque outras vidas. Não guarde só para você o que pode despertar alguém para a eternidade. Inscreva-se aqui no canal, se ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Ajude a espalhar a mensagem que salva, que cura, que liberta, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Até a próxima, e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua casa, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que Ele fortaleça a sua fé, que Ele te levante como um guerreiro ou guerreira do reino, que Ele renove a chama do Espírito no seu coração e que, no grande dia, possamos todos estar juntos, diante do trono cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.